Mania conosco, nada mais nada menos que o técnico da Seleção Brasileira de Futebol, técnico Tite, o Adenor Bach. Alô, Tite, bom dia. Bom dia, Roberto. Prazer falar contigo, tudo bom? Tudo bem? Saudade desse estúdio aqui, cara, que tu fez parte durante um ano. Saudade, sim. Saudade, gratidão. Ela me trouxe um componente muito importante de entender o futebol sob uma outra ótica, sob uma outra visão. O seu Dante me ensinando aí ao comentário, entrando no meio das narrações de uma forma errada e aprendendo o momento certo. Interação com o repórter no campo, juntamente com o comentarista lá em cima, e por vezes falando com as mãos. Isso eu estou falando de ti. A gente falava com as mãos, parece apresentador do Jornal Nacional agora, assim, ele comentava e de repente estava enrolado nos microfones, nos fios, mas foi uma experiência boa, foi em 98 isso, né, gente, aqui, 1998. Ela me enriqueceu bastante, sim, ela me trouxe uma gama de conhecimentos que até então eu trago hoje comigo e sou extremamente grato. E as ideias do Dante naquela época, elas não estão muito diferentes, né? Futebol é bola na rede, é isso, né? Quando se muda o vocabulário, se fala em efetividade, se fala em traduzir oportunidades em gols, o seu Dante falava, não adianta nada, o que vale é a bola na rede. É uma outra forma de expressar que atacava aquilo que o futebol é, né? Traduz o que tu é melhor em fazer gols, e ele tinha essa deixa importante aí que traduzia. Me lembro de uma viagem da equipe da Rádio Caxias em 98 para Pelotas. Eu, falecido Velton César, Tite de comentarista e Fábio Berti. Nós te incomodamos, jornalista Fábio Berti, nós te incomodamos tanto naquela viagem que uma hora tu parou assim, gente, deu, parem de me incomodar. Daí a gente te incomodou o dobro, eu me lembro. Não, na verdade vocês me encheram o saco o tempo todo, essa é a tradição. Tu está sendo mais educado, né, no teu linguajar. Tu me encheram o saco. O Berti era uma figura também, né? Mas enfim, eram histórias de viagens. Tu deve ter muitas aí também na tua vida como técnico também. Foi um momento muito bacana trabalhar contigo aqui como colega na equipe de esportes da Rádio Caxias. Tite, esse período de pandemia, como é que foi? Tu tá falando da onde agora? Do Rio, Porto Alegre, Caxias? Do Rio de Janeiro. Como é que foi esse período de pandemia para ti desde o ano passado? Enfim, parou tudo no primeiro momento o futebol. Como é que foi viver esse período também para ti? Quando eu vim para a seleção, diretamente vim com a família toda, vim com a Rose e o trabalho é de segunda a sexta-feira, para as pessoas que não acompanham, é com horário normal, tal qual tu tens, tal qual o outro profissional normalmente tem. E nós fizemos isso no departamento dentro da CBF, ele é de segunda a sexta, e depois a gente assiste jogos ou em loco ou pela televisão. Eu estava antes de conversar contigo assistindo o Olympique Lyon, acompanhando os jogadores brasileiros para ter um acompanhamento e uma certeza maior nas suas convocações. E a gente veio para cá. Quando, ao longo do tempo, estourou a pandemia, e eu quero me direcionar nessa linha do tempo, que pegou todo mundo de uma maneira muito, muito dura, muito forte, sem saber, por vezes, como se conduzir em relação ao trabalho, como se conduzir em relação a própria família, a interação com a família. Ela foi muito difícil, ela foi de muita adaptação, não só minha, e aí eu não tenho nenhuma pretensão, mas ela foi de todo mundo, nessa adaptação, longe por vezes dos netos, pelo cuidado recíproco que tinha que ver, pela responsabilidade comigo, e para com a Rose, para com a Gabriele, para com o Matheus, para com a Fernanda, para com os dois netos. Ela foi dura, né? Foi uma busca constante de informações das pessoas, dos cientistas, dos médicos. Eu dei ouvido a ele, a minha escolha foi dar ouvidos a ele e seguir aquilo que foram as suas orientações e traduzir. Mas foi difícil, foi bastante difícil. Claro. Bom, o futebol retomou, mas assim, o futebol, na tua avaliação, voltou diferente, Tite, nessa pandemia?
É bastante amplo, Alberto, a gente comentar. De uma coisa assim que me traduz muito forte é que é aquela emoção, aquela atmosfera que o público traz ao jogo, ele se perdeu. E agora no último, quando nós fomos jogar na Colômbia, com o estádio lotado, foi a primeira experiência, não, e na Venezuela também. Quando esses dois jogos teve público presente, mesmo sendo um público adversário, ele te traz um componente emocional muito diferente. Tudo fica mais acelerado, a adrenalina fica maior, a pulsação ela é maior. Se tivesse daqui a pouco uma medição de batimento cardíaco, ela ia ver que ela se eleva, a expectativa ela se eleva. Quando nós viemos jogar no Brasil também, aí quando tu olha o público, tu vai para o aquecimento, tu vai antes, tem um público chegando no estádio, ele mostra toda essa emoção, ele ficou bastante diferente agora com essa retomada. Ela fez, diz que a gente só dá valor quando perde um pouco, né? Diz que é próprio do ser humano, né? Aí quando o torcedor voltar, a gente vê o quanto ele é importante, essa química, essa participação do torcedor no espetáculo do futebol. E essa coisa também de as transmissões, né? Quer dizer, sem público, as transmissões só mostrarem praticamente o áudio, tudo que se fala em campo ficou uma coisa até meio chata, né? Parecia que o futebol era só briga, 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 porque se ouvia tudo. O futebol é isso, a gente não ouve por causa do público, né, Tite? Sim, sim. E ontem eu estava assistindo, inclusive, o jogo do Juventude, e acompanhando, e o número de oportunidades que o Juventude criou, e a bola saindo do lado até o final do jogo, aí mostrava o torcedor se lamentando, o torcedor participando até o final. Eu digo, olha como a emoção e a conexão, o jogo, torcida, ela te traz uma outra atmosfera, um outro clima. E aí não tem como o jogador não se contagiar, né? Com a pressão, com o apoio, enfim. É Sim, completamente diferente jogar no estádio vazio, realmente, né? sim. Futebol também é um jogo mental, Alberto. Tal qual outras situações, tal qual atua enquanto apresentador, enquanto cronista, enquanto comentarista, da Margot. Ela traz, inclusive, por vezes, no jogo da brincadeira, do jogo dos amigos, do jogo do Rude e do Tite, Ah, né? o meu Do irmão jogo, lá, hein? do jogo de amigos, onde tu participa, te traz aquela expectativa, um abraço pro Rude, sim, daquela relação que ela é e que o esporte traz. O pessoal não acredita ainda, os amigos nossos aqui do Rude, que tu mandou uma camiseta do Corinthians pra ele. Não, que tu fez uma ligação pra ele antes de um jogo do Corinthians. E ele ficou todo emocionado quando treinavas o Corinthians. Ele contou pra todo mundo, ninguém acreditou, Tite. Não. E ele, não, mas o Tite me ligou antes do jogo do Corinthians. Ninguém acreditou. Mas ele ficou tão feliz, vou te contar, gente. A relação eu digo, se por vezes a gente não conversa com as pessoas que são amigos, que tiveram ao longo do tempo, o mesmo em Caxias, fica sempre a gratidão, fica por vezes a ligação, fica por vezes um contato, que ele não é constante, mas ele é do carinho, ele é do respeito. Bom, a gente nesse programa aqui a gente fala sobre família, sobre terapia, sobre saúde mental, saúde emocional, enfim, alimentação saudável, essas coisas todas. O programa surgiu para isso, para animar as pessoas. Qual é a importância da família, hein, Tite? Porque você perdeu nos últimos anos a Dona Ivone, anteriormente o seu genor, teu pai, a tua mãe, a Dona Ivone, me lembro dela ali na igreja de Lourdes, a cada jogo, ela ia ali, se ajoelhava no banquinho da igreja de Lourdes, no primeiro banco, e vinha rezar pelo Ade, Era uma figura fantástica, não conhecia o seu genor, mas o Rude, meu irmão, conhecia e conversava com ele sobre futebol. Mas assim, eu trago isso assim, não só para a tua família, mas qual é a importância da família, para ti no teu trabalho e para os atletas que tu tem que conviver, volta e meia nas convocações, as famílias. Alberto, na família, para mim, eu sou um cara bastante discreto e eu sou um cara que tem uma rotina de vida mais reservada e ela tá, o cunho dela está muito em termos familiares e a minha atividade profissional. Eu não sou muito de outras condutas, então eu trago muito na minha relação com a Rose, por exemplo, a gente, em termos familiares, sempre teve
eu e a Rosmarie, o hábito de fazer uma caminhada ou alguma atividade estando junto, e nisso a gente conversa muito. Antes era em Caxias, depois nos diferentes locais onde nós fomos, era no parque, na frente em Porto Alegre, no Parque Marinha, e agora nossas caminhadas de manhã cedo, a gente vai 6h30, 7 horas e conversa. Então essa relação familiar, ela traz uma fortaleza muito forte. Eu me realizo, assim, como é que se diz, a minha plenitude é nessas relações. Ela é com a Gabriele, ela é com o Matheus. A Gabriele, antes da pandemia, felizmente a gente trouxe ela, convidou ela para vir para o Rio de Janeiro, ela aceitou, e nesse momento continua fazendo a sua formação e se formando em sociologia, e estando fazendo por vídeo, e agora seguindo o seu rumo, o Matheus seguindo o seu rumo, os netos. Eu sempre trouxe. E eu confesso que, às vezes, Alberto, eu ficava imaginando assim, uma pessoa com 60 anos, que é a idade que eu tenho, falar dos seus pais. E quando eu era mais jovem, eu dizia assim, pô, mas o cara com 60 anos falando de seus pais. E aí eu fui aprender que com 60 anos, ou com 70 anos, ou com 80, ou com 10, a figura de pai e de mãe, ela é inquestionável e ela é extraordinária. Não importa a idade que a gente tem, eles serão sempre os nossos pais e terão sempre o nosso carinho. Por que eu estou falando isso? Porque o seu Agenor, ele faz muita falta. Assim. O Rudy era confidente deles. E às vezes eles tinham uma picardia muito parecida. Eles gostavam de tirar onda com eles, de brincar, Sim, de verdade. sacanear. Ali era corneta pura, né? Ela corneta, vai traduzir. Então, se o cara errasse um lance, eles estavam de sacanagem e estavam assistindo e estavam os dois tirando onda. E eu tenho o pai era de pouco falar, muito pouco, mas eu tenho até hoje, quando eu faço a minha oração, quando eu lembro dele, né, a lembrança e esse lugar que faço a minha oração, mas ele está desocupado, ele está vazio. Né? E o quanto é importante ter o pai. Uma vez numa palestra minha, me lembro do Gilmar Dalpozo, que ele falou assim, pô, uma coisa que tu falou nunca mais vou esquecer. Eu digo, pô, o que foi? Ele disse assim, curtam o pai de vocês, se tiverem vontade de dar um beijo nele e dizer que vocês amam ele, façam isso. Não deixe para depois. Carinho, amor, ele disse, eu falei, não é caderneta de poupança que tu guarda para ir buscar depois. Ele disse, pô, aquilo ali me machucou. Ele disse, e sabe que italiano é muito difícil para fazer na nossa região, pai, Verdade. dar um beijo. Vou dizer que ama. E eu fui fazer isso com 35, 40 anos, dizer para o meu pai que eu amava ele, que eu dava um beijo nele, e ele me retribuía com o olhar. Então, essas situações, a dona Ivone talvez ela seja uma marca de quantas pessoas ela cativava. E vou te fazer uma confidência, Alberto, o quanto de grandeza, talvez, ela me surpreendeu num dia anterior à sua morte. A gente estava andando ali na chácara, e tem uma capelinha que ela sempre ia ali, nós fazíamos a oração juntos, e a gente caminhava devagar, porque ela estava recuperando da fratura no fêmur. E ela disse assim, para aí que nós vamos fazer uma oração. Eu digo, tá. Eu pensei comigo mesmo, ou ela vai fazer uma oração para mim que estou chegando, ou ela é uma oração para o pai, ou ela é uma oração para o Miro, para a Bia, ou para nós todos. Aí disse assim, vamos rezar para todo mundo que vem aqui na quadra para ter saúde. Aí eu olhei para ela e digo, e foi a primeira, não foi a segunda, a terceira oração, a primeira que ela trouxe. Talvez nesse ato solidário mostre o quanto a mãe gostava de agradar, ou de alguma forma de dar atenção, de poder ajudar de alguma forma as pessoas que estavam próximas. Tem uma outra que é brincadeira. Eu peguei uma sacola de material esportivo e que eu disse assim, mãe, fica aí que daqui a pouco alguém vai fazer uma rifa, alguma coisa, a senhora pega e dá. Alberto, em 5 dias, quem vinha, ela pegava e dava. E deu. Em 5 dias, ela distribuiu para todo mundo, que o primeiro que vinha, ela dava. Que brincadeira. É um pouquinho do carinho da dona Ivone também.
Não, a Dona Mas eles Ivone, fazem muita falta, eles fazem a muita Dona falta. Ivone, quando tu foi campeão mundial aí pelo Corinthians e tal, e eu não conseguia te ligar, eu ligava pra ela. Eu disse, olha, o Tite tá mascarando, Dona Ivone. E ela já te ligava e te dava uma bronca. Então eu tinha a Dona Ivone pra conseguir entrevista contigo, né? Hoje eu já vou direto. Eu peço pra Margot te mandar recado. Não, tu manda o seguinte, e ali tu usava, assim, tu usava uma pressão, tu sabia que era uma pressão, tu não botava em saia justa, porque tu sabia, se a dona Ivone pedir, vai ser difícil Mas é ele lógico. recusar. Não, Então tu sabia. A Dona Ivone era a produtora. Eu disse, Dona Ivone, Alberto, oi, querido. Eu disse, ó, não tô conseguindo conversar com o Tite, ajuda aí. Ela deixa que eu já ligo pra ele. E dava a bronca em ti que eu sei. Eu sei, ela falava assim, ó, ela disse assim, faz o que tu quiser, desde que seja a minha vontade. A gente tem recados para ti aqui, a Maísa Seco, que é uma colega que estudou comigo em Relações Públicas, inclusive. Ela disse, eu gostaria de saber do Tite qual a grande premissa para ser líder, qual o conselho que ele dá para quem almeja ter uma carreira de liderança de equipe. O Mauro Todescati disse que estudou com a Rose 78 no Cristóvão. Tite e família, nota 100, nota 1000, em frente sempre. Maristela Carneiro, bom dia, o programa Acredita é show. Hoje, como todos os amigos, com valiosas contribuições em nossa vida. Quem está assistindo é o Leonir Tauf, Dirley Veronese, Celinho, Mirtes, Sérgio Zanola. Eu torço pro Tite desde quando treinava o VEC, depois no Caxias, depois no Inter, agora na seleção. Tite, uma pessoa irretocável. Os recados aqui para ti, viu, Tite? Muito obrigado aos elogios e devo dizer para vocês, eu vou fazer eu vou usar uma frase da Clarice Lispector para dizer que eu aceito, sim, os elogios, mas dizer que se quer falar mal de mim, me convida. Eu sei coisas terríveis a meu respeito. Então eu tenho muitos defeitos, para dizer assim, que nessa frase da Clarice, eu tenho muitos defeitos como ser humano, como uma pessoa, mas eu tenho para comigo sempre uma busca de equilíbrio, de tentar procurar fazer o bem. Eu tenho os meus escorregões, como uma situação humana natural, mas quando eu tenho luz, que eu consigo enxergar os caminhos, a opção é pelo caminho do bem. E sobre essa premissa de ser líder, Tite? Eu não tenho fórmula, Alberto. Eu tenho um jeito só de ser, que ele é autêntico, que ele é de dizer a verdade, ou às vezes até usar o silêncio para que as pessoas entendam que talvez não seja o momento, ou a circunstância toda. Mas no futebol me mostrou uma coisa: seja leal e seja franco. O Delamore, que teve conosco, que foi campeão gaúcho no Caxias, ele falava assim, é melhor você ficar vermelho uma vez do que ficar amarelo 10 vezes. O que é? Tu ficar sempre justificando situações quando que, se não dá, não dá. Se não é, não é. Né? Ou se está errado, está errado. Diga. A forma de dizer, por vezes, o momento de dizer, ele é desafiador. Mas a autenticidade, transparência, ela é fundamental. Se tiver alguma coisa que falar, o que é liderança? A liderança, ela é transparência. Transparência gera credibilidade. Se gostar ou se não gostar, mas é autêntico. Como é que é fazer a gestão de um grupo de seleção brasileira, onde os jogadores são famosos, são milionários, cada um vem de uma parte do mundo, cada um tem uma realidade, cada qual tem as suas redes sociais? Como é que é juntar esse grupo e fazer essa gestão de pessoas, hein, Tite? Tu vê que eu linko a primeira resposta em termos de liderança, e quando eu falo de transparência, eu falo de falar a verdade, porque era assim no Guarani de Garibaldi. Quando no primeiro adversidade, o primeiro problema que aconteceu, e testado fui, eu chamei o atleta para falar de frente para ele. E digo, qual é que é o teu problema? Tu tá sendo rebelde por quê? Diz na minha frente, e eu vou falar para ti aquilo que eu penso. E essa relação humana de falar a verdade, de ter essa sinceridade, de ter essa coragem, por vezes, porque é difícil tu falar tete a tete. É difícil. Ela é complicada, tu ter essa coragem, tu ter esse discernimento, ele é muito importante. Foi lá no Guarani de Garibaldi e ele é na seleção brasileira da mesma forma. Não há diferenças entre essas relações todas. Por isso que eu falei dessa premissa importante que está aqui. E eu estou aqui conversando com vocês e chegou meus dois netos aqui, com vocês aqui. Eu estou falando da família, aqui, vem cá um pouquinho, olha aqui. Esse aqui conhece o meu moleque, ó. Aí, esse é o Léo.
Ó, ele veio fazer Aí, ó, uma os visita pro netos. vovô, olha lá. Olha aqui meus netos. Tá? É um amigo do papai. Então, essa relação familiar, ela é muito rica, ela é muito saudável, e esse aspecto de liderança ele se dá tanto com o atleta lá no Guarani de Garibaldi, a pessoa não modifica, ou na seleção brasileira. O que na seleção brasileira tem mais? Talvez tenha um status maior, sim. Uma visibilidade maior, sim. Mas as mesmas necessidades humanas, os mesmos medos, a mesma dor de barriga, a mesma dor de cabeça, a mesma falta de confiança, a mesma indignação, ela é igual. Ela é igual. Michele está perguntando, Tite, você entende que somos os melhores no mundo no futebol para os jogadores da seleção? O Michael, aqui de Caxias do Sul, está te perguntando. Historicamente, sim. Agora depende das gerações, e a gente é muito pretensioso dizer está. Eu digo assim que não é, ele pode estar. O que tomara nós estejamos melhor na Copa do Mundo, naquele momento, melhor. Mas é pretensioso? Historicamente, sim, mas ele depende muito das gerações e do momento da competição. Eu sei que tu não lida muito com as redes sociais, mas assim, na época que... Não, eu não lido, não é que eu não lido muito, eu não lido nada. Nada, né? Mas no tempo que tu era técnico aqui em Caxias do Sul, tu tinha uns corneteiros tipo eu, assim, um repórter que te olhava e tu tentava dar migué na escalação, eu já te olhava e disse, não, o Tite tá dando migué na escalação. Tu me ensinou a observar os sinais, né? Isso a gente aprende no jornalismo também. Mas como é que é agora ser assim, às vezes atacado, xingado, ofendido? Porque as redes sociais criaram, né, uma legião de... Todo mundo fala o que, mesmo que não seja nada de rede social, chega em ti isso, né? Como é que é lidar com essa pressão de rede social? Eu vejo toda hora, Tite pressionado, Tite pressionado, Tite pressionado. Aí tu ouve os comentários e diz, meu Deus do céu, que é isso? Alberto, vamos por partes. As mídias sociais, eu sei que elas remetem e elas trazem algum benefício muito grande para muitas pessoas nas suas atividades, nos aspectos sociais, elas trazem. E tem um outro lado que é o lado escuro, é o lado da impunidade, da falta de personalidade, do cara não ter suficientemente capacidade de poder falar ao vivo ou tete a tete e dizer aquilo que pensa. Então, a covardia, por vezes, de fazer isso, mas principalmente, mais do que todos esses adjetivos que eu coloquei, e eu estava ouvindo, antes de entrar no ar, falando sobre os professores, que eles são profissionais, idealistas num patrocínio teu. Educação é fundamental. Talvez quando tenha falado do seu Agenor, da dona Ivone, o maior legado seja a educação. Quando eu tiver que falar alguma coisa para a pessoa, eu faço não de forma covarde, eu faço ela tete a tete, ou até não faço, mas me distancio dela. Então, esse é um aspecto educacional que, para mim, o investimento em educação, para saber que os professores, os amigos, a família, eles vão ser muito a mola mestra de uma evolução e de uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor. A esses, eu entendo essas pessoas. Agora, tem outras, Alberto, que elas não se manifestam, eu vou te dizer quanto bonito é. O quanto bonito é pessoas que me identificam e se identificam comigo. E eu me identifico com outras. Isso é muito legal. E quando tu tem essa identificação, para mim é o que me move maior. Eu não faço para as pessoas que não me querem bem, não faço. Eu faço para as pessoas que eu quero bem e que me querem bem. Para essas eu faço. Para essas eu dou o meu carinho, para essas eu dou a minha atenção. Né? Elas se sentem representadas por mim e eu me sinto representado por elas. Essa conexão, essa ligação é o que me move. Senão a gente fica assim procurando indignação, ódio, revolta, que não vai me trazer nada. Assim como eu também não me sinto identificado. Na mídia social, tem alguns que, na mídia esportiva, alguns me identificam com eles, outros não. Outros eu nem ouço. Assim como na política, uns me representam e outros não me representam. Às vezes, com o próprio estilo da pessoa, às vezes não digo, esse estilo aí não me representa. Então, se eu tenho para comigo isso,
por que eu vou querer que as outras pessoas elas se sintam representadas comigo? Eu digo assim, ó, escala de valores, estilo, informação, essas conexões elas se fazem te ligar a mais alguns ou se desligar em relação aos outros. Natural e humano da sociedade aí que a gente vive no dia a dia sendo assim. Tite, te agradeço, eu vou dar os últimos recados aqui, a Ludmila Casta dizendo show esse papo, aliás a Ludmila é de Manaus, lá um lugar que a seleção esteve recentemente. André Luiz de Bona, sou teu fã, Tite, pelo trabalho, pela pessoa humana que és, volta pro meu Inter, foi um dos melhores times quando treinou, olha aí ó, Rosane Camassol está assistindo aqui, enfim, muitos recados dizendo, olha, parabéns pela sinceridade, Tite, uma figura tranquila, humana, desejamos luz para você, Tite, admiro, enfim, muitos recados. A gente te agradece aqui, olha, eu vou dizer uma coisa, a Raíssa aqui, que é da Central Técnica, o Johnny, a Margot, agora vai chegar o Ladir aqui, que vai apresentar músicas italianas. Esse pessoal aqui tá todo vibrando aqui contigo, viu, Tchê? Porque por causa dessa tua simplicidade aí, né? É o técnico da seleção brasileira, mas é nosso amigo, então a gente fica muito feliz. Quando eu falo em transparência, não adianta falar, tem que traduzir isso em ações. Obrigado, Alberto, obrigado pela oportunidade. Essas pessoas todas que eu represento, o meu carinho, meu abraço, minha consideração, essa energia que traz, eu a retribuo e fico bastante feliz. Obrigado. Só uma perguntinha rápida aqui. É verdade que numa palestra do Caxias aqui, quando o senhor era técnico do Caxias, tu é tão calminho, todo mundo dizendo que Tite, calminho, tranquilo, tu deu um chute numa garrafinha e o sapato foi numa vidraça e quebrou a vidraça, é verdade? Caiu do lado de fora ali na parte que tinha caído lá de fora, e eu digo assim, tia, o que eu vou fazer agora? Todo mundo olhou, eu digo, e pai, se eu parar de gritar, agora eu tô ferrado. Ela caiu pro lado de fora ali a garrafinha ou o sapato voou junto? O sapato voou junto. Diz que a versão é sempre melhor do que o fato real, né? Vamos deixar com a versão, vai que foi o sapato e a garrafinha junto. Vai. E eu sei também que quando era criança vocês pulavam o muro do Madrimilda para jogar futebol ali em Lourdes. Isso é verdade ou não? Constantemente. E nós nos mandavam embora, e as freiras mandavam embora, nós nos escondíamos e saltávamos o muro e ia lá. Quando não ia na frente, ia na parte de trás, porque tinha golzinho atrás. Aí reclamava atrás, vinha na parte da frente, botava banquinho e jogava ali. Né? Constantemente. Tomara que eu não tenha xingado nenhuma freira, né? Mas eu corri esse risco também, viu? Mas a tua mãe rezava o suficiente para cobrir essas tuas artes aí. Querido. Um abraço, Tite. Um abraço, Alberto. E manda um abraço aí da Raíssa aqui, que é a nossa produtora. Ela disse assim, eu adoro o Tite, mas eu adoro o Neymar. Diz um dia pro Neymar, pelo amor de Deus, que a Raíssa aqui da Central Técnica adora. Manda um recado pra ela, sei lá, uma camiseta assinada. Faz alguma coisa. Abre essa mão, Tite, pelo amor de Deus. Vou dizer uma coisa, Alberto, eu não posso prometer uma coisa que eu não sei, eu não posso te assegurar. Que eu vou lembrar, Raíssa, eu vou lembrar, mas eu não posso te prometer. Tá certo. Um abraço pra ti, querido. Deus te abençoe a família.